Cheio de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega quem me diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. Para a árvore cortada novamente crescerá ao cheio das águas, e se caso envelhecer morreu, ou só veio o que Deus diz. Ainda
Aleluia a Deus. Glórias a Deus. A paz seja convosco, querido. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. Que nessa noite você possa receber um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a Deus, louvo a Deus, o meu Criador, que mais uma vez me dá a dádiva, ou nos dá a dádiva de estar falando um pouquinho da palavra de Deus nessa noite. Eu quero aqui desejar a você que você possa ser tocado pelo Espírito Santo nessa noite. Antes de mais nada, antes da gente fazer a oração inicial aí, vários irmãos estão entrando aí, né? O irmão Júnior Andreu, né? Andreu, dos Estados Unidos, primo aqui da minha esposa. Deus abençoe a sua vida, querido. Que Aleluia. Você e toda a sua família seja abençoada por Deus. O meu amigo presbítero Almiro, a irmã Paula, Maria Eduarda, que fez aniversário essa semana. Deus abençoe, Edu. Muitas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Maria Vitória também. O José Gomes, Deus abençoe a sua vida, José Gomes. O meu amigo pastor Agileu, a irmã Fátima, a Fernandinha, Deus abençoe grandiosamente. A Maria do Carmo Souza, a minha prima aí, a Rose, que está entrando aí. Deus abençoe a sua vida, Rose. Você, toda a nossa família, né? Eu já quero aqui estender o abraço para a tia Ruth, para o tio Durval, né? Para o Dorival, para o Marcos, para a Sônia, para a Patrícia, para o Luizinho. No final aí dessa live nós estaremos orando pela saúde do Luizinho. Amém? A Rafaela também aí entrando. Deus abençoe, Rafa, né? Em nome de Jesus Cristo. Que você, queridos, nessa noite nós estaremos falando aqui a respeito de se você tem um chamado, você se prepara, porque Deus tem uma missão para você. Mas eu quero aqui a minha esposa para ela cumprimentar vocês antes de nós orarmos, antes de nós entrarmos na palavra. Amém? A paz do Senhor, irmã Valquíria. A paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos. Vários irmãos aí conosco, né? Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu fico muito feliz os irmãos estar com a gente novamente. E eu quero agradecer a todos, dar os parabéns para a Duda, né? Foi aniversário dela. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E mais tarde eu passo a gente comer um pedaço de bolo, que eu sei que você deixou um pedacinho de bolo para mim. E eu quero dizer algo para você. Abra seu coração. Se você acha que você é uma árvore que já está no chão, derrubada, você ainda tem raiz. Você ainda está firmado no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo para você, você acha que você está caído, mas você não está. Nessa noite o Senhor tem algo grandemente para falar ao seu coração. Amém? Amém, queridos. Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração inicial aqui para nós entrarmos na palavra. Amado Deus, querido Pai, eu te louvo, eu te engrandeço nessa noite. Diante da tua presença eu quero apresentar cada vida, Pai, que está assistindo ou irão assistir depois. Que o Senhor possa cobrir com o teu sangue, que o teu Espírito Santo venha sobre a nossa vida. Pai, livre de todo o mal, de toda seta que for lançada contra as vidas, caia por terra em nome de Jesus. Pai, que essa palavra que será ministrada nessa noite possa edificar o coração dos teus filhos nessa noite e que eles possam ser renovados com a palavra de Deus. Pai, eu apresento a minha família diante da tua presença. Eu apresento cada família que entrou para assistir essa mensagem, que possa ser abençoado com a palavra de Deus. É o que eu oro para nós iniciarmos essa live em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa irmã Cícera está aí também. Deus abençoe a irmã Cícera. Querido, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10 é o que nós iremos hoje ministrar ao seu coração. Se você tem um chamado, se prepara porque Deus vai te dar uma missão. O livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10, ele inicia assim: Vem agora que eu te enviarei a Faraó para tirares o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Queridos, esse aqui é o chamado de Moisés, porém é a missão que Deus vai dar a ele. Para que você possa entender um pouquinho, a Bíblia diz que quando o povo de Israel estava no Egito, eles se multiplicavam muito rápido, ao ponto do rei do Egito ficar com medo de que os hebreus pudessem entrar numa guerra com eles e facilmente venceria porque o povo era maior. Então o faraó dá uma ordem às parteiras que se nascesse menino hebreu, elas matassem. E se fosse menina, né, mulher, poderia viver. Porém, as parteiras, temendo a Deus, não fez a determinação dele. Porém, ele lança um decreto depois para que os meninos fossem mortos, lançados no rio.
E a Bíblia diz, e aí a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que Deus ele faz as coisas loucas para confundir as sábias. E aí nós vamos entender por que desse chamado de Moisés. A Bíblia diz que Moisés, quando nasce por 3 meses, a sua mãe consegue escondê-lo, mas a partir daí fica difícil. Então a Bíblia diz que ela vai fazer uma arca de juncos e vai colocar ele no rio Nilo. E a filha de Faraó e suas servas, elas estão na beira do rio. E elas observam aquilo, pegam e vê que é um menino e ela fala, é um hebreu. E a irmã de Moisés, acompanhando tudo de longe, chega e diz, você não quer que eu arrume uma mama, né? Alguém para amamentá-lo, hebreia? E ela aceita, então a própria mãe de Moisés vai cuidar dele. Porém aí, quando eu falo do chamado, e muitas vezes nós hoje estamos vivenciando isso, as pessoas elas têm um chamado, só que muitas vezes ela não é usada por Deus porque ela mesmo não sabe do seu chamado, da sua missão. Moisés, ele foi preparado pequeno. A Bíblia diz que quando ele agora cresce no meio dos egípcios, conhecendo a cultura, conhecendo o costume do povo, conhecendo tudo aquilo, ele foi preparado por Deus. A verdade é que no ventre mesmo da mãe dele, Deus já havia preparado ele, como prepara a mim, como prepara você. E essa preparação de Moisés, Deus colocou ele lá, para que ele conhecesse toda aquela cultura, conhecesse todo aquele povo, para que lá na frente, olha o que Deus vai fazer, lá na frente Deus vai usá-lo. E aqui quando nós chegamos no capítulo 3, no versículo 10, nós vamos ver Deus fazendo esse chamado a ele, e Deus dando a missão a ele. Aí talvez você se pergunta, a mesma pergunta que talvez muitos de nós fazemos, mas quem é Moisés? Quem é Faraó? Se você for olhar o currículo, um era rei, o outro era um pastor de ovelha. Se você for olhar, ele pastoreava o gado do seu sogro, né? Ele era o cuidador das coisas do seu sogro. E Deus olha para uma pessoa que ele havia preparado, porque a Bíblia diz que quando ele estava no Egito, ele viu um egípcio maltratando um hebreu, e ele matou esse egípcio. E quando havia 2 hebreus brigando, ele foi tentar apacentar ali, né? Dizer, vocês são irmãos, por que vocês estão brigando? Aí um fala assim, mas você é juiz? Você vai fazer como você fez com o Egito, matou? E aquilo chega nos ouvidos de Faraó, que faz com que ele fuja e vem ali para a terra de Midian. Mas agora Deus preparando Moisés para o seu chamado. Qual era o objetivo de Deus em tudo isso? Às vezes, querido, você vai entrar numa faculdade, você vai entrar num trabalho que você não planejou, não estudou para isso. Às vezes você vai para uma escola, às vezes você vai para determinado lugar, para um bairro morar, e você fala assim, mas o que eu estou fazendo aqui? É Deus te preparando para algo que Ele quer fazer com você nesse local, uma missão. E qual é a nossa missão, irmão Silvio? A Bíblia diz que Jesus disse aos seus apóstolos, ide e pregar a todo mundo. Todo mundo tem um chamado, pregar. Né? Independente de cargo dentro da igreja, independente daquilo que você vive, você foi chamado para pregar. Você é um pregador da palavra de Deus. Porém, alguns têm alguns talentos diferentes, né? Uns tocam, pregam e tocam, outros pregam e louvam, outros só louvam. Quer dizer, é um chamado, é um propósito de Deus. Porém, o de Moisés era quem Deus precisava para retirar o povo dele do Egito. Alguém que conhecesse. Né? Alguém que estivesse lá, Deus só vai enviar alguém num lugar quando a pessoa está preparada. E Moisés estava preparado para a sua missão. Então quando Deus levanta, nós vamos ver dentro do texto, se você for para o versículo 11, Moisés vai responder para Deus assim, mas quem sou eu? Talvez essa pergunta você se faz, mas quem sou eu? Quem sou eu para pregar para prefeito? Quem sou eu para pregar para o presidente da república? Quem sou eu para pregar lá para aqueles doutores? Às vezes você trabalha dentro de uma empresa, aí você fala assim, mas quem sou eu para pregar para o diretor da empresa? Se Deus tem te colocado para essa missão, pregue. Se Deus tem te levantado para isso, pregue. Aí às vezes você olha e fala assim, mas quem sou eu perto do anjo da igreja? Quem sou eu? Né? Se Deus mandou você pregar para ele, prega também.
A questão é que Moisés aqui, ele coloca um obstáculo no seu chamado. Ele coloca um obstáculo dentro daquilo que Deus tinha levantado ele. A missão dele. Ele olhou, porque ele ia falar com quem? Ele ia pregar para Faraó. Ele diz, mas quem sou eu? Sabe por que muitas vezes a sua missão fica parada? Sabe por que muitas vezes o seu chamado fica parado? Porque você fica se perguntando, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu dentro da igreja? Quem sou eu dentro daquela empresa? Quem sou eu no meio da minha família? Tem pessoas muito mais preparadas que eu. Tinha pessoas, irmão Silvio, mais preparadas que Moisés? Tinha. Mas o escolhido de Deus era Moisés. Deus o preparou. Sabe quem capacita você? Não é o irmão Silvio, não é a irmã Valquíria. Quem capacita você é Deus. Quem te dá as ferramentas é Deus. Deus deu tudo para Moisés. Deus diz, Moisés é você. Aí Moisés vai questionar Deus. Mas quem sou eu, Senhor? Né? E Deus falando, eu sou contigo. E muitas vezes dentro do nosso ministério a gente fica, Deus falando, eu sou contigo, e nós... Aí nós fica igual Tomé, será? Mas o que eu quero que vocês entendam nessa noite, querido, em nome de Jesus Cristo, é que Moisés aqui, ele diz, Senhor, mas quem sou eu para ir até Faraó? E aí às vezes você se pergunta, né, irmão Miro, quem sou eu para ir até o Albino e falar que Deus mandou falar aquilo? É você. Quem sou eu para chegar lá no meu chefe e falar aquilo que Deus mandou falar? É a mesma coisa que Deus falou com o seu servo. Eu sou contigo. É eu que tenho te levantado, te sustentado, te dado ferramenta. Deus não vai mandar ninguém, querido, para lugar nenhum se ele não tiver preparado. Porque primeiramente Deus capacita. Muitas vezes quando nós vamos para o deserto, é porque Deus está nos capacitando, nos lapidando, nos dando as ferramentas básicas. Qual era a ferramenta de Moisés? O cajado dele. Qual era as ferramentas de Eliseu, de Elias? Era a sua capa. Aí eu te digo, qual é a sua ferramenta? O que Deus tem te dado para você fazer a missão que Ele tem te levantado? Sabe onde está a sua ferramenta? Essa aqui, ó. Palavra de Deus. Então nessa noite, querido, que você possa entender isso, né, irmã Valquíria? Em nome de Jesus, você está numa anotação aí tremenda. Caneta não tá pegando. Mas tem mais gente entrando aí. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do chamado da missão. Aqui, né, Moisés, né, diz, né, como você disse, né, aqui no versículo 11, né, Moisés, porém, disse, quem sou eu? Verdade. Para apresentar-me diante de Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Muitas das vezes, eu e você, nós achamos que nós não somos capazes. Muitas das vezes o Senhor, Ele nos envia para fazer algo, para orar por alguém e nós... Não, Senhor, eu não sou capaz. Mas o Senhor, Ele manda você, quando Ele manda você ir, é porque você já está capacitado. O Senhor já te capacitou. Porque nós, é como nós pregamos sábado passado, nós somos um vaso. E esse vaso, cada dia está sendo lapidado. Cada dia está sendo ensinado pelo Senhor. E o Senhor, Ele nunca manda um soldado sozinho para a guerra. Ele sempre está com você. Você vai estar guerreando, mas Ele vai estar na sua frente. Ele vai estar cuidando de você. Cuidando da sua família, como Ele fez aqui com Moisés. Moisés, você acha que Moisés não teve medo? Moisés teve. Mas o Senhor disse, eu sou contigo e mostrarei para você que eu sou contigo. E nesse momento, Moisés, o Senhor tem falado comigo sobre muita fé. Moisés teve fé. Ele confiou e acreditou naquilo que o Senhor disse para ele. E muitas das vezes nós confundimos fé e o que o profeta diz. Muitas das vezes nós ficamos presos no que o profeta diz, mas não temos fé. Atitude. Nós temos que ter fé e atitude. Por quê? O profeta diz, o Senhor vai fazer algo na sua vida. O Senhor vai levar você para grandes lugares, para pregar para pastores, para presidentes, como o Silvio acabou de dizer. Você, quem sou eu? Mas se você tem a fé, o que é fé, irmã Valquíria? Fé é fundamento daquilo que a gente não se vê. Fé é aquilo que a gente sente, que a gente sabe.
E eu creio que o Espírito Santo de Deus, né, que nesta noite ele está aí com você. Ele está restaurando a sua fé. Aleluia, Deus. Aquilo que você achou que está perdido, aquilo que você disse, Senhor, eu não vou fazer mais. Não vou fazer mais porque eu fiz. Olha que eu estou, olha onde eu estou. Mas o Senhor manda dizer para você, filho, é eu que te levanto. É eu que faço por você, como ele fez. Você sendo homem, como eu e você, ele conseguiria fazer sozinho? Não. Mas o Senhor, ele estava com ele. Ele estava na frente de Moisés. Porque quem dá a direção a mim e a você é o Senhor. Aleluia, Deus. Porque quando eu e você vamos pelas nossas próprias pernas, o Senhor lá em Isaías diz, o seu caminho não é o meu caminho. E os seus pensamentos não são os meus pensamentos, muitas das vezes. E onde eu e você temos que ter? Onde nós temos que ir? Nós temos que ter fé e confiar naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Amém? Olha que interessante, ela leu aqui, ó, versículo 12. E replicou-lhe o Senhor, isso aí no versículo anterior, antes, Moisés vai dizer, mas quem sou eu para ir lá falar com o faraó? Aí Deus vem e replicou ele, certamente eu estarei contigo, e esse será um sinal. Queridos, muita gente está esperando o sinal de Deus. Deus tem que dar um sinal para Moisés entender o seu chamado, entender a sua missão, e ele fica colocando obstáculo, fica colocando coisas para interromper aquilo que Deus havia pedido a ele. E muitos de nós estamos com o nosso chamado parado, muitos de nós estamos com o nosso ministério parado, porque nós ficamos esperando sinais de Deus. Não que Deus não deva dar sinais para nós, mas nós temos uma missão, nós temos algo que nós precisamos fazer. E muitas vezes aquilo que Deus tem levantado você fica, vou esperar Deus falar com um profeta. Aí Deus levanta um profeta dentro da igreja, fala com você, eu vou esperar a confirmação. Deus, erga mais uma pessoa para confirmar. Deus levanta. Vou esperar a reconfirmação. Querido, Deus tem um chamado, Deus tem pressa, Deus tem uma missão. A volta de Jesus Cristo está perto. Deus, Ele anseia para que você e eu nos despertamos para o nosso chamado, para a missão que nós temos. Qual é a missão? Pregar o Evangelho. É fácil a gente entrar aqui, igual os irmãos estão entrando na semana aqui, e trazer uma palavra para vocês, pregar para vocês. Mas o mais difícil é nós estarmos lá. Irmão, agora tem pandemia, eu não posso estar lá fora pregando, não. O veículo é isso aqui, amém. Mas quantas oportunidades nós tivemos de pregar? Muitas vezes a gente fala assim, irmão Miro, irmã Paula, pastora Gileu, eu quero ganhar o mundo inteiro. Mas a gente não consegue ganhar o vizinho da direita nem da esquerda. Nós não conseguimos ganhar os nossos próprios pessoas que estão dentro da nossa família, né? Meu chamado é grande. Claro, todo mundo tem um chamado grande, mas aprenda primeiramente que Deus preparou Moisés. A missão de Moisés era difícil, era uma grande missão, era retirar um povo que estava escravo há quase 450 anos, tirar do Egito, convencer Faraó, ainda que Deus endureceu o coração de Faraó, tirar esse povo do Egito. Não era fácil. Imagina, tantas pessoas que saíram de lá, e Moisés na liderança desse povo, e esse povo murmurando, esse povo sendo rebelde, esse povo muitas vezes questionando a liderança de Moisés, esse povo muitas vezes dizendo assim, Moisés, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você acha que Moisés, se ele não tivesse sido uma pessoa preparada, capacitada, sabe por que tem muitas vezes que pessoas, Deus coloca uma missão na mão dela e ela joga fora? Porque ela não aguenta a pressão. Eu, como diácono, eu tenho que aguentar a pressão daquilo que Deus me levantou, para a missão que Deus me deu. Você, como pastor, presbítero, evangelista, membro, porque a Bíblia diz que nós somos um corpo, né? Nós somos o corpo da igreja, nós temos que nos acostumar com as pressões, né? Moisés se acostumou com as pressões. Em nenhum momento você vai ver Moisés falar assim, Deus, chega. Acabou, não vou fazer essa missão não, tirar esse povo daí, o povo rebelde, agora eu tiro o povo, chega na beira do Mar Vermelho, o povo fica murmurando, nós vamos morrer, né? Aí o Senhor abre o mar, nós passamos com esse povo, o povo continua murmurando, o povo está vendo os sinais de Deus, nós estamos vendo aí os sinais que Deus está mandando, o que Deus está falando, o que Deus está mostrando, e as pessoas ficam esperando sinais de Deus.
né? E vai esquecendo do seu chamado, vai esquecendo da sua missão, daquilo que Deus te preparou, daquilo que Deus te levantou. E aí quando nós vamos aqui para o versículo 13, que eu disse, aí disse Moisés a Deus, está bem. Aí Moisés concorda, irei aos filhos de Israel e lhe direi, o Deus dos vossos pais me enviou a vós. Mas se eles me perguntarem qual é o seu nome, o que lhe direi? Moisés não estava conhecendo nem a própria voz de Deus. Talvez Deus no íntimo de Moisés está dizendo, Moisés, é aquele que te preparou, é aquele que te colocou no rio Nilo, que você desceu, que a filha de Faraó, sua serva, pegou, levou para dentro do palácio, te preparou, te capacitou, trouxe você de volta e agora estou te enviando de novo porque você está capacitado. Quem melhor conhece aquele povo, Moisés? Você. Então é de você que eu preciso. Por que você está morando nesse bairro aí? Porque as pessoas que estão aí, você fez amizade com teus vizinhos, Deus te levou aí para que você pregue para essas pessoas que estão aí. Não, mas eu preciso ganhar o mundo inteiro. Ganha primeiro quem está do teu lado esquerdo, direito, da frente, atrás, depois ganha o mundo. Pregue o evangelho, faça a missão que Deus tem feito para você. Ah, mas eu estou triste, eu estou chateado. Esquece disso, querido. Se você não sobreviver com as pressões do mundo, você não vai conseguir ir morar no reino de Deus. Porque não tem como você ir para o reino de Deus se você não consegue vencer as coisas do mundo aqui. Não consegue vencer as pressões do mundo aqui. Então aí quando nós vamos para o versículo 14, olha o que Deus vai dizer, responder a ele. Eu sou o que eu sou. Olha que palavra tremenda, irmã Valquíria, quando Deus fala assim, eu sou o que eu sou. Aí eu te pergunto nessa noite, queridos, o que você está precisando de Deus? Ele é. É uma cura? Eu sou. É um milagre? Eu sou. É uma restauração? Eu sou. Né? Ele é aquilo que você quer que ele seja. Ele está dizendo, Moisés chega lá e diz que o que eu sou, ó, eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou, ele é grande, ele é poderoso, ele é magnífico, ele é a estrela da manhã, ele é alfa e ômega, né? Ele é o nosso alicerce, a nossa fortaleza, ele é aquilo que você deseja que ele seja. Ah, irmão, eu preciso tanto de um milagre, é milagre, restauração, é restauração. Ah, irmão, eu preciso de algo impossível, é ele. É ele. Mas atenta para o seu chamado, querido. Atenta para aquilo que Deus tem te levantado para você fazer, né? E não deixa, olha, não joga a responsabilidade. Imagina, Moisés ainda, quando você vai continuar lendo o texto, lá no capítulo 4 em diante, ele vai questionar Deus. Deus vai se irar com ele, porque ele vai questionar Deus, dizendo assim, mas Senhor, será que eu sou capaz disso? E Deus fala assim, olha, eu já falei com o teu irmão vai, mas eu vou te usar, Moisés. É você que eu quero usar, Moisés. Vou colocar as palavras certas na tua boca, do teu irmão. Vocês serão instrumento, querida. Entenda uma coisa, eu e você, nós somos instrumento. Quem Aleluia, fala através Deus. de nós é o Espírito Santo, é Deus. Ele só precisa de um corpo. E somos nós, da sua criatura, né? Um instrumento. E nós somos esse instrumento, né? Para o seu chamado, para a sua missão. Aí, o que acontece é que quando Deus me dá um chamado, me dá uma missão e fala, faz, eu jogo toda a responsabilidade para a irmã Valquíria. Não, faz você, irmã Valquíria, que eu estou chateado, estou cansado, acho que é muito pesado, é difícil, não vou conseguir, faz. Não joga o teu chamado, a tua missão para outro fazer, é você, querido. Amém, irmã Valquíria? E aqui você leu, né? No versículo 13, né? E se me perguntarem, né? Quem é você, né? Moisés, Deus cuidou de Moisés desde quando ele nasceu. Moisés, Deus cuidou dele, trouxe ele até a filha de Faraó. Deus tem cuidado dele, ele nem sabia quem era. E muitas das vezes eu e você, nós nos perdemos no meio do caminho. Tem muita gente se perdendo no meio do caminho. Por quê? Porque não conseguem mais entender que é o Senhor que está cuidando dele. É o Senhor que está falando. Olha o pastor Carlos comentou ali, ó, para você pegar um gancho. Se as pessoas soubessem o que é um chamado, muitos valorizariam mais o seu ministério. E muitas das vezes as pessoas estão deixando no ministério escapar nas palmas dos seus dedos, né? Como diz o Senhor ali a palavra diz que o Senhor ele deu os talentos deu 5 talentos para um, 3 talentos para outro, 2, se eu não me engano, 2 para outro e 1 para outro. E em vez de eles multiplicar, aquele que teve um talento, todos para mim,
mas como mais objetivo, aquele que tinha um talento, todos eles multiplicaram o seu talento, mas aquele que teve um, ele guardou o seu talento. Ah, Senhor, eu guardei, mas o Senhor, ele não quer que você guarda, ele quer que você multiplique, porque muitas das vezes aquilo que o Senhor me deu, ele quer que eu use para salvar almas, para salvar vidas. Aleluia. E muitas das vezes nós deixamos os greens, o pastor Carlos ali acabou de dizer, muitas das vezes nós abandonamos o nosso posto, onde o Senhor nos colocou, nosso ministério, de soldado, e eu abandono o meu posto, mas aí o meu posto vai ficar vago. O Senhor não vai deixar vago, você vai colocar outro no meu lugar. Aí eu vou olhar e vou dizer, mas por que o irmão Silvio está lá no meu lugar? Você abandonou o seu ministério, você não confiou em você mesmo, naquilo que o Senhor te deu, naquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Porque muitas das vezes, eu me entristeci com o que eu ouvi dentro da igreja, eu me entristeci com o que alguém me disse. A gente tem que parar com esse negócio de disse e me disse e acreditar mais no que o Senhor diz. O Senhor, ele quer usar eu e você para levar a palavra. Hoje nós estamos falando, tá? Aqui várias pessoas. Hoje o meu cunhado saiu, o Fernando, lá da Espanha. Fer, que Deus abençoe a sua vida. O meu primo lá nos Estados Unidos, o Juninho, está aí. Sábado passado a minha prima da França estava nos ouvindo. E muitas das vezes eu e você, o Senhor quer nos usar, eu e você. Mas o Senhor vai me levar para vários lugares. Mas hoje o Senhor está nos levando para vários lugares. Para vários lugares, continentes. Estados Unidos, Espanha, França. Então nós estamos aqui. Mas o Senhor vai ter que me tirar daqui e me levar. Não, a minha voz. O Senhor me deu a minha voz. E como o Silvio disse, nós somos instrumento na mão do Senhor. Como Moisés. Imagina esse povo murmurando na cabeça de Moisés. Mas Moisés, você acha que não teve algum momento que Moisés olhou e falou assim, vou chutar o balde, deixa esse povo para lá? Mas o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele falando, calma Moisés. Verdade. O Espírito Santo estava na vida de Moisés, como está na minha vida e na sua. Não importa a situação que você está vivendo. Você acha que é fácil para a gente continuar? Você acha que é fácil, pastor Carlos, ali com vamos colocar 120 membros dentro da igreja, 120 ovelhas, para ele, cada uma diferente da outra? Pensamento, atitudes. Todo mundo um pensa de uma maneira, um quer fazer de um jeito. Não, pastor, não é assim, não, tem que ser desse jeito. Não, a igreja não é do pastor Carlos, é de Deus. Se o Senhor deu um direcionamento, ele tem que seguir. Eu e você, como soldado, como chamado e escolhido para ser profeta, para ser soldados do Senhor, nós temos que seguir o nosso comandante, que é o nosso pastor, porque o nosso general é Cristo. Então nós temos que seguir o nosso caminho, nós temos que continuar a nossa caminhada, porque se Moisés para no meio do caminho, quantas pessoas não teriam parado, não teriam morrido? Amém? Houve dificuldade entre Deus e Moisés no chamar de Moisés? Houve. Êxodo capítulo 4, versículo 10 diz assim, olha o que Moisés vai ter eu diria, capacidade de falar para Deus. Então Moisés disse ao Senhor Jeová, rogo-te, consideres, ó Senhor, que não sou homem eloquente em palavras, nem de ontem, nem de anteontem, nem deste que tu falaste como teu servo, pois falo lentamente e ainda sou pesado de língua. Colocando um obstáculo. Deus já havia falado lá atrás, Moisés, eu te preparei, Moisés, eu vou te dar as ferramentas, eu vou te dar sinais, e Moisés ainda, como se diz, querendo pegar no tranco. Se Deus está falando que é com ele, se Deus está falando que é comigo e com você, se Deus está dizendo que através de mim, nós seremos o instrumento dele, ele é conosco, ele vai nos dar as palavras corretas, porque muitas vezes às vezes as pessoas pensam assim,
não vou ouvir a ministração de Beltrano, Cicrano, Fulano, porque, sei lá, não gosto. Como se é eu ou você que falasse. É o Espírito Santo que fala através de nós. Verdade. É o Espírito Santo que coloca no nosso coração, que trata primeiramente nosso coração, para nós falar, antes de nós trazer essa mensagem para vocês, Deus já falou conosco. Essa mensagem é para mim, para minha esposa, para minha família. Porque nós olhamos muitas vezes e falamos, fulano está com o chamado parado, fulano está com o ministério parado. Mas eu esqueço de olhar o meu. Eu esqueço de falar do meu, né? O presbítero Almiro colocou aí, ó. Muitos dizem que tem um chamado, mas nem sabem o significado do seu chamado, porque só querem fazer só o que lhe agrada e não a Deus. Eu estou preparando uma mensagem, o dia que Deus me der a oportunidade a respeito de perdão. É muito fácil, né? É muito fácil eu falar que estou chateado com a minha esposa, estou magoado com a minha esposa fez isso, e aí ela fala, me perdoe, e aí eu falo assim, tá perdoada, mas no fundo eu não consigo perdoar. Mas quando eu faço algo que desagrada a Deus, a primeira coisa que eu quero é que Deus me perdoe. Aí Deus fica olhando e falando assim, mas com fulano Beltrano você tem dificuldade de perdoar, né? Mas comigo você quer que eu te perdoe? Mas isso é para outro dia, querido. Mas ali, seguindo o que o Miro disse ali, o Senhor ele tem falado, ele falou hoje comigo sobre isso. Porque muitas das vezes nós temos um chamado, mas Ele quer nos capacitar. Mas tem muitos hoje querendo ser cópia. E o Senhor não quer que nós sejamos cópia. Muitas das vezes você chega na igreja, você vê a unção na vida da pastora, a unção na vida do pastor, a unção na vida da irmã. Você fala, eu quero. Aí você começa a querer ser igual a irmã, igual o irmão. Não, você é único. Eles são únicos. Isso é a única forma. O que o Senhor fez é como tem um louvor que se diz, o Senhor nos fez e jogou a forma fora. Porque cada um de nós somos um diferente do outro. E a unção que Ele derrama na vida de cada um é diferente. E o ministério que cada um tem é diferente. Porque muitas das vezes a gente quer copiar o outro. E o Senhor não quer que nós sejamos cópia. Não quer que eu e você sejamos um eco no meio desse mundo. Ele quer que eu e você sejamos luz e levamos a palavra do Senhor. Porque muitos necessitam. Tem muita gente morrendo e eu e você não. Muitas das vezes tem gente morrendo e tem pessoas. Porque eu creio que eu e você nós somos luz. Tem muitas pessoas querendo ser cópia. Vê a irmã lá, uma artista lá, uma irmã lá pregando, vai pregar, quer pregar igual. Quer pregar a mesma mensagem. Não, a mensagem foi da irmã. A mensagem sua é sua. Aquilo que você vai revelar a você é para você. É como o Senhor disse, antes da gente pregar aqui, o Senhor falou no nosso coração. O Senhor falou com a gente. E é fácil? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. A luta é grande para mim e para você também. Eu creio. Mas nós temos que continuar firme porque na nossa caminhada e não desistir. Porque tem muito à beira do caminho parado. A gente vê hoje muitos presbíteros, muitos pastores. Nós vemos muitos evangelistas parado. Parado por quê? Eu não consegui ainda me encontrar. Eu digo para você, ore, peça para o Senhor mostrar para você aquilo que o Senhor tem para você na sua vida. Antes de você continuar aí, vamos mandar aqui um alô aqui para uma galera grande. Vai. A irmã Eliane Lobo, Deus abençoe. Irmã do Pedro Persil. Eliane, que Deus abençoe a sua vida, lá de Santa Catarina, ali perto de Beto Carreiro lá. É ali, como é que chama ali? Ela mora? Navegante, se não me engano? Isso, acho que é. Quando ela foi dar uma passada. Deus abençoe a sua vida. A irmã Rosângela Bonfim, que Deus abençoe, Rô. Irmão José Ricardo, Marcos Nilza, a irmã Silvia, a Sandra, o Pedro Persil, que Deus abençoe. A dona Anice, que Deus abençoe grandemente a sua vida, dona Anice. O Adriano Souza, o Jaffer Douglas, Deus abençoe. O Nelson Augusto, Deus abençoe a sua família, a Matilde, o Neilon, o Vitor,
o Arthur, Família é grande. que Deus abençoe grandemente. O Ricardo Ferreira, a sua prima Analice. Deus abençoe, Ana. Como eu já disse, o meu cunhado Fernando, lá da Espanha. O irmão Tacal. A minha irmã Luciene, lá de Curitiba. Lu, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. O pastor Carlos, a irmã Neuza e a irmã Valmira. Amém? E se eu esqueci de algum irmão, que Deus abençoe a sua vida também, irmão. Em nome de Jesus. Queridos, para nós dar uma continuidade aqui, porque o tempo está voando. Êxodo capítulo 4, versículo 10, eu li, né? O versículo 11. Olha o que o Senhor vai falar para Moisés. Quem deu a boca ao homem? Quem faz o surdo ou o mudo? E o que vê ou o cego? Não sou eu? Porventura o Senhor? O 12. Vai, pois agora eu estarei com tua boca e te ensinarei o que deve falar. Aí no versículo 13, olha que Moisés vai ter capacidade de falar para Deus. Mas rogou-lhe Moisés dizendo: Adonai, envia a tua mensagem por mão daquele a quem tu há de enviar. Aí no versículo 14 Deus vai se irar com ele. E Deus vai dizer assim: acendeu contra Moisés, ele disse: não tens o teu irmão Arão, o levita, que te faça palavra? E também saiu ao teu encontro e regozijará em seu coração ao ver-te. Mas o que eu quero te chamar a tua atenção, que lá no versículo 4:17, Deus vai entregar a vara para Moisés, e a vara aqui é um tipo de fé. Ele vai dizer: toma, pois, em tua mão esta vara, porque com ela farás os sinais. Queridos, se nós pegar lá do capítulo 3, até nós chegarmos aqui, nós vamos ver que Moisés, Deus tinha uma missão, tinha um objetivo para ele, e ele ficou arrumando desculpa. Arruma outro, faz com outro, não sei o que. E ele esquece daquilo que Deus havia preparado ele. Não fique arrumando desculpa para o teu chamado. Não fique arrumando desculpa para o teu ministério. Como o pastor Carlos falou aí, como o presbítero irmão Miro falou, valoriza aquilo que Deus te deu, valoriza aquilo que Deus te colocou, né? A coisa mais impressionante que a gente vê por aí é quando a pessoa exerce realmente o seu chamado, quando a pessoa realmente faz daquilo, né? Eu vi recentemente um pastor, ele falando assim, por onde ele vai pregar, as pessoas olham e falam assim: mas por que o senhor se denomina diácono, se o senhor é pastor? Ele falou: porque diácono cuida da porta, porque diácono limpa o banheiro, porque diácono dá assistência na Santa Ceia, porque o diácono coloca um copo de água para o pastor pregar, porque o diácono arruma um lugar para o visitante chegar e sentar, porque caiu ali uma sujeirinha, um papel de bala, eu vou pé. Eu quero servir ao Senhor, eu quero estar fazendo aquilo que o Senhor me chamou. E não é o título que eu tenho de pastor que me diferencia dos outros. O que eu quero ser chamado de diácono, porque é aquilo que faz tudo dentro da casa do Senhor, né? E muitas vezes, eu sou diácono, a minha obrigação é cuidar da porta, cuidar dos irmãos, quando tem a Santa Ceia, servir a ceia, o restante é cruzar o braço e esperar. Não! É quando você olha para o teu chamado, para aquilo que Deus tem te levantado, para aquilo que Deus tem te colocado, para aquilo que Deus te chamou, você fazer com essência, com excelência, fazer com amor, fazer com carinho, né? Mas é o puxa-saco. Não é puxa-saco, querido. Não é mais nada que a tua obrigação, o teu dever. Não é mais, mas Beltrano Ciclano vai falar. Fale, eu quero que Deus se agrada com o meu chamado, porque o dia que eu for prestar conta, o dia que eu e você, a minha esposa, a minha família, a sua, for prestar conta com Deus, e Deus falar assim: irmão, meu servo, eu te chamei, eu te dei uma missão, o que você ganhou com isso? O que você me ofereceu em troca disso? Aí você fala assim: eu não consegui pregar. Mas por que você não pregava? Porque tinha fulano que pregava mais do que eu, tinha Beltrano que limpava o chão mais do que eu. Querido, faça. Mas fulano vai falar: lá o irmão catando papel de bala do chão. Você é servo. Jesus Cristo, quando chegou na terra, querido, ele veio na forma de servo. Ele poderia chegar e falar aos seus discípulos: vocês me sirvam. Não, ele veio para servir. O maior exemplo de humildade, de caráter, de fidelidade a Deus, Jesus nos mostrou. É só seguir. Quando Paulo diz assim: seja como eu, imitadores de Cristo, é fazer aquilo que você imaginaria que Cristo gostaria que você fizesse no teu chamado. O que Cristo colocou para você fazer no teu chamado, no teu ministério? Moisés, quando Deus levantou ele, disse: Moisés, vai, tira o povo do Egito. Eu tenho ouvido o clamor, eu tenho ouvido a aflição do meu povo. Alguém lá estava orando, querido. Alguém lá estava clamando a Deus.
Muitos que nasceram lá não conheciam Deus de Israel. Por isso que Moisés está dizendo assim, mas eu vou chegar lá, muitos não vão te conhecer, muitos nem sabem. Nem o próprio Moisés conhecia, porque ele está dizendo, mas que nome que eu vou dar lá? E Deus está dizendo, diga que o eu sou, que sou, é que vai fazer. Então nessa noite, querido, que você entenda que o teu ministério, o teu chamado, quando nós vamos para o capítulo 4 aqui, você vai Deus fala assim, eu não sei falar, passe para outro, e Deus está dizendo, o chamado é seu, a obrigação é sua, a missão é sua, eu te levantei para isso. Porque se eu não tivesse te escolhido, Moisés, você tinha morrido lá com as parteiras, você tinha sido jogado no rio morto, mas eu te escolhi, eu te levantei. O que as pessoas não estão entendendo dentro do seu ministério, dentro do seu chamado, é que as pessoas estão paradas no tempo, parado com aquilo que Deus pediu para que eles fizessem e fica olhando os defeitos de A e B. Não, querido. Imagine se Moisés olhasse todo o defeito do povo. O pastor Carlos colocou aí, ó. O povo só parou de trabalhar no Egito quando foram saírem de lá. Hoje em dia, Jesus nem veio buscar a igreja e ainda já tem muitos parando de fazer a obra de Deus. É o que o pastor Carlos falou aí, ó, em nome de Jesus. Sabe o que acontece, irmã Valqueira? Quando eu estou desanimado, quem está do meu lado desanima. Aí eu vou parar, aí não dá. Aí fica, como se diz, tacando pedra, né? Não, querido. Eu sou diácono na casa do Senhor. Independente, antes de eu ser diácono, irmão Silvio, eu sou servo. Servo, diácono, irmão Silvio. Quando nós vamos lá para as cartas de Pedro, na primeira carta ele coloca que ele é apóstolo, servo de Jesus Cristo. Na segunda carta ele já vem, servo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele entendeu que ele era servo. Eu e você, nós temos que entender que somos servos. Nosso chamado é servir. Servir, eu não vou servir a homem não, como não me valoriza. Eu quero servir a Deus. O homem aqui na terra, nós temos que ser subordinado dentro da igreja. Tem o anjo da igreja, nós somos obreiro da igreja. E como obreiro, nós temos que servir a Deus e realmente auxiliar o anjo da igreja. Não adianta eu querer ser maior que o anjo da igreja, porque eu não fui chamado para isso. A minha missão ainda não é essa. Então, não, mas eu não concordo. Se você não concorda, vai orar a Deus e pedir uma direção de Deus. O que tem que acontecer é como Moisés fez. Foi orar. Toda vez que o povo criava uma situação para Moisés, o que Moisés fazia? Ia orar a Deus. Ia falar com Deus. Então faça isso em nome de Jesus. Amém? Amém. E muitas das vezes as pessoas olham o ministério do outro crescendo, que a cada dia é um degrau na presença de Deus. E a cada dia o Senhor ele vai olhando aquilo que eu e você estamos fazendo. E a cada dia nós vamos subindo um degrau perante o Senhor. Aí você para. Aí você olha e você vê o irmão subindo. Como foi ministrado lá em Londrina, da escada. Muitos querem estar da escada. Muitos querem estar lá em cima. Mas alguém tem que estar segurando a escada. Mas você tem que tomar cuidado, que se alguém é aquele que está querendo segurar a sua escada, nem aquele que está querendo balançar e te derrubar. Porque muitas das vezes ele quer só o seu lugar. Ele só quer onde você está. Mas ele não sabe o preço que você pagou para chegar lá. Ele não sabe o preço que você pagou para subir cada degrau. Cada lágrima que você derramou para subir cada degrau. Mas ele quer estar lá em cima. Mas por que hoje, irmão Silvio e irmão Valquírio está ministrando? Por que não é o fulano e o cicrano? Porque quem escolheu foi o Senhor. Quem nos deu a palavra foi o Senhor. Cada dia subindo um degrau na presença do Senhor. Porque nós temos buscado, nós temos nos colocado na brecha. Sim, nós temos defeitos, nós temos falhas, temos as nossas falhas. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração, o nosso interior. O homem conhece o nosso exterior, mas o Senhor conhece o nosso interior. E eu digo para você, cada dia um degrau, mas cuidado com quem está segurando a sua escada. Olhe para aqueles que estão ao seu lado. Se são os seus verdadeiros como o Senhor, como Jesus Cristo. Ele teve 12 apóstolos, mas na hora lá que ele foi para o Getsemane orar, os seus discípulos dormiram. E muitas das vezes, quem está do nosso lado? Quem é aquele que está comigo e com você? Que muitas das vezes, esses dias eu ouvi um louvor. Se for para vir na minha casa para dizer mal de alguém, não venha.
Mas se for para mim falar da palavra do Senhor, pode vir, a minha porta da minha casa está aberta. Porque a palavra, ela entra nos nossos ouvidos e ela desce ao nosso coração. E hoje está acontecendo isso. Muitas pessoas estão vendo defeito dentro da casa do Senhor. Em vez de olhar, irmão, Silvio, eu vi um defeito, vamos orar? Vamos orar. Não, ele toca a trombeta. Você acha que isso é do Senhor? Não, aí você vê o irmão subindo. Aí, mas aquele irmão está quietinho. Ele está quietinho, ele só está ali orando, buscando a presença do Senhor e vai subindo. Aí começa, mas está puxando o saco do pastor. Está puxando o saco do obreiro. Não. Quem está levantando ele é o Senhor. Nós estamos preparando uma mensagem sobre isso, sobre honra. Quem nos honra é o Senhor. O Senhor, ele usa o servo dele para nos honrar, sim. Como Davi estava lá no meio do pasto, tocando um louvor, o seu instrumento, louvando ao Senhor. Ele era tão pequenininho, como diz a palavra, ele era o menor. Mas ele se tornou tão grande perante o Senhor. E eu e você, nós somos grandes, porque quem nos chamou, quem nos formou, quem nos capacita é o Senhor. Então não tenha medo, mas primeiro peça a direção do Espírito Santo para você fazer aquilo que o Senhor está mandando. Porque muitas das vezes eu não posso dizer de mim, eu tenho que dizer do Espírito Santo. Porque se eu não dizer do Espírito Santo, eu vou ser cobrada. Se eu dizer da minha carne, eu vou ser cobrada do Senhor. Como você também vai ser cobrado. Então nós temos que ter discernimento daquilo que nós vamos dizer. Queridos, você tem que ter na tua vida um Jetro. Quem que era Jetro? Era o sogro de Moisés. Olha lá no versículo 18, para nós encerrarmos, o que ele diz. Então Moisés saiu e voltou à casa de Jetro, seu sogro. Ele anunciou: irei e voltarei para onde estão os meus irmãos no Egito, e verei se ainda vivem. E respondeu-lhe Jetro: vai-te em paz. Muitas vezes você vai e fala para algum irmão ou alguma pessoa da sua família: olha, Deus pediu para que eu vá em tal lugar. E a pessoa fala: vai não, é doido, para, não. Jetro diz: vai em paz, faz aquilo que Deus te chamou, faz aquilo que Deus te colocou na mão. Em outras palavras, Jetro queria dizer assim: Moisés, vai lá e faz o que Deus tem te levantado, falado ao teu coração. Porque nós precisamos de pessoas que nos incentivam, não pessoas que nos desanimam. Nós precisamos saber, eu sempre falo à minha esposa que quando Pedro estava preso lá na igreja de Atos, lá no livro de Atos você vai ver, Pedro estava preso na prisão e a igreja orando, o anjo apareceu lá e eu falo que as portas se abriu para o anjo, não se abriu para Pedro, porque senão não precisava do anjo lá, né? E Pedro saiu, e quando ele chega na casa de Maria, onde a igreja estava reunida orando, a porta ele encontrou ela fechada, porque o anjo já não estava mais com ele. Por que Pedro conseguiu sair da prisão, as portas se abrindo para o anjo? Porque ele andava com a pessoa certa. Às vezes o teu ministério fica parado porque você anda com pessoas erradas, ouvindo coisas erradas, ouvindo o mal de Beltrano, de Cicrano, de Fulano. Enquanto que você tem que ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de pessoas como Jetro. Vai em paz, vai que vai dar certo, vai porque Deus é contigo, vai porque Deus está te abençoando nisso, vai porque Deus tem te levantado para isso. Não fique dando ouvidos a pessoas que querem te colocar para baixo. Ouve pessoas como Jetro, ouve pessoas que querem realmente que você ande no caminho de Deus. Ande no caminho. Ontem o presbítero Almiro pregou uma palavra tremenda falando do caminho, ou se nós estamos no caminho, nós estamos à beira do caminho. Você tem que ter uma noção de onde você está, né? Você tem que ter a noção das pessoas espirituais que andam do teu lado. Porque muitas vezes você andar com pessoas que só murmuram, pessoas que só colocam as pessoas para baixo, tudo vai dar errado, nada funciona, né? Eu sempre chego na empresa lá de manhã, eu vou lá na portaria lá onde está o presbítero Almiro trabalhando, eu chego e falo: Pai, Senhor Varão. Ele diz: amém, Deus abençoe. Mas se eu chegasse lá: Pai, Senhor Varão, não estou bem, não fala comigo, sai daqui. Eu já vou trabalhar chateado. Sabe que ele está bravo comigo? Ou vice-versa. Mas se eu encontrar o pastor Agileu no pátio da empresa e falar: Pai, Senhor Pastor Agileu, ele dizer assim: ó, hoje eu estou irritado. Aí eu vou olhar para ele, no meu coração já vai pintar uma dor, uma aflição, dizer: mas será que ele está chateado comigo, bravo comigo? Mas quando você abençoa a pessoa que está do teu lado, dizendo: Deus, mesmo que o teu dia não esteja bem, né? Quando a gente dá a paz, é porque a gente quer a paz que Cristo nos deu.
Quando eu falo paz do Senhor, irmã Valquíria, né? A paz do Senhor, varão, varoa, é que a paz que está em Cristo, que está no meu coração, eu quero que a pessoa esteja. Então, mas não adianta eu não estar em paz e querer dar paz para alguém. Então, que você viemos refletir nessa noite no nosso chamado e naquilo que Deus tem nos levantado. Mais alguma coisa? Como você disse, né? Eliseu. Não, sim. Não vai dar tempo de dizer. Amém. Próximo, então nós. E muitas das vezes a gente. Você fez eu me perder aqui. Porque o senhor me disse algo que eu tinha anotado e ele quer que eu diga. Mas não dá tempo. E muitas das vezes nós não estamos julgando ninguém. Nós estamos falando daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Porque muitas das vezes eu e você nós temos que aprender. E o Senhor ele nos ensina. Dói, às vezes dói, porque o Senhor ele está nos ensinando. Um pai corrige o filho porque ele ama. Então eu digo para você, faça aquilo que o Senhor te mandou. Porque o que sai da sua boca é o que está dentro do seu coração. Muitas das vezes a gente fala algo que... mas a irmã é crente, a irmã não pode falar isso, a irmã é uma serva do Senhor. Mas o que está saindo dos seus lábios? Que louvores você tem entoado ao Senhor? O que tem chegado diante do trono do Senhor do seu lado? Porque Ele conhece o seu coração. Mas Ele também quer que você louve e adore o nome santo dEle. E o que tem chegado diante dEle? Ele pode olhar hoje para você e dizer assim, a minha serva, ali sim, ali é uma serva fiel. É uma serva que eu posso contar com ela. Nós estamos vendo aí no fim, né, que o Senhor está voltando. Você viu agora antes de ontem, o vendaval que foi, o furacão lá, ciclone lá, que foi lá que deu em Santa Catarina, né, destelhando tudo, pessoas morrendo lá em Santa Catarina, morreu 12 pessoas. Temos que orar bastante. Temos que orar porque o Senhor, ele está à porta. E o povo continua dormindo. Tem crentes dormindo ainda. O Senhor, nós temos que ser prudentes, igual as mulheres ali, elas eram prudentes e as loucas. Nós temos que ser prudentes. Nós temos que estar vigiante e orando, porque o Senhor ele está à porta para buscar a sua igreja. E como que nós estamos? Ele vai cobrar de mim e de você o nosso ministério. Porque quando você chegar lá, o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é o nosso lar. E como que está a sua casa? Como está o seu lar? Como está a sua vida diante do Senhor? Como aqueles que estão dentro da sua casa podem dizer, o irmão tá, mas o meu pai, depois quer dizer que é crente. Não, nós temos que servir um Deus, aquele que sabe e conhece o nosso coração. Porque muitas das vezes as pessoas olham em você e julgam. Mas nós temos que olhar com um olhar de amor para aqueles que nos julgam. Porque da mesma maneira que eles estão nos julgando, eles vão ser julgados. Amém? Antes de encerrar aqui, eu quero mandar um abraço pro Igor. Igor Palácio. Que Deus abençoe, meu primo. Minha família está em peso hoje. O Rafael, sobrinho, que Deus abençoe. A irmã Luzia Lopes. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A Jéssica aí, ó, a irmã Maria, o irmão Zé lá nas Populares do Sumaré, já vai lá para Daniela, Marcolino, Vanessa, Marcelo, a filhinha deles, Deus abençoe. A Sara, nome bíblico. Queridos, eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora. Só dar uns recadinhos rapidinho aqui. Amanhã culto às 18 horas, aí às 20 horas. Eu acredito que por esse horário que nós já estamos, não sei se ainda tem vaga no culto das 20, porque nas 18 já estava acabando. Mas entra lá no grupo da igreja lá que você vai ver. Lembrando que segunda-feira o pastor Agileu vai estar aí com a live. Deus abençoe a vida do pastor Agileu. E no próximo domingo é Santa Ceia do Senhor. E eu, como diácono, irmão Silvio, aquilo que Deus me chamou, vou estar lá auxiliando o pastor em nome de Jesus. Na terça-feira o pastor deve falar um pouquinho mais a respeito da Santa Ceia, horário, como vai ser, em nome de Jesus. Eu queria fazer um pedido especial antes de eu encerrar. Eu quero levantar um clamor aqui no final, uma oração.
eu tenho um primo meu que mora na cidade de São Carlos do Ivaí, o Luiz, e algum tempo atrás deu um câncer nele, nos ossos, e ele está com muita dor. Ele está se tratando em Barretos e dificilmente ele vem para São Carlos. E a situação dele é complicada nesse tempo de que ele sente muita dor e qualquer coisinha os ossos dele quebra. Mas como eu falei hoje para minha família, né, para minha tia, conversei com as minhas primas, eu disse que Deus, ele sabe todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem um propósito em todas as coisas dele. O que Deus quer de mim e de você como igreja é orar. A gente vê a Bíblia recheada de pessoas que tinham situações difíceis e através da oração elas conseguiram êxito. A Bíblia diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Não adianta nós orarmos e não ter fé. Eu ainda creio num Deus de milagre, eu ainda creio num Deus que faz tudo aquilo que a Bíblia diz. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus lá do início. Ele é o mesmo Deus lá que quando olhou para a terra não tinha nada e disse, vou fazer. Ele não mudou. O que muitas vezes acontece é que nós mudamos. O nosso coração, nosso sentimento, por nós vivemos num mundo pecaminoso, muitas vezes nos tira a concentração. Mas é aquilo que eu sempre digo, nós temos que ter fé, perseverança na nossa oração, para que Deus possa realmente fazer aquilo que nós estamos orando. Que muitas vezes a gente ora, mas sempre como ora, mas será que não agrada a Deus? Então ore e busque. Então eu gostaria que você, quando for orar, apresente a vida dele, o Luiz, a Sônia, sua esposa, a Patrícia, sua filha, a mãe, o irmão, porque realmente é um momento muito difícil, mas eu creio nas mãos poderosas de Deus. Eu vou estar orando antes, mais nada, minha esposa fazer o comentário dela final aqui, os agradecimentos, e aí eu peço que você ore comigo a favor do meu primo do Luiz, que está lá em Barreto, o irmão dele, o Marcos, está lá com ele, né? Teve que abrir mão da sua vida para cuidar do irmão, e é um momento muito difícil, mas eu sei que Deus tem algo muito grande para fazer. Amém? E nada é impossível para o nosso Deus, né? Tudo é possível a nós, né? Impossível é somente para o nosso Deus, né? O nosso Deus, ele pode... E no impossível, o que é para mim e para você. Impossível, eu confundi, né, irmão? Impossível para mim e para você, mas possível para ele. Aleluia. E a gente, muitas das vezes, a família se abate quando tem alguém enfermo dentro de uma casa. E eu peço para você, ore por essa família. Ore pelas famílias que têm pessoas doentes, que está com esse Covid aí. Ore para as famílias, mesmo que você não conheça. Porque tem famílias nessa noite chorando, clamando o nome santo do nosso Deus. E Ele pode fazer tudo por essa família. Ele cura, Ele salva, Ele restaura. Ele pode entrar lá e fazer reviver aquilo que para os olhos carnais não tem mais jeito, mas para Deus tem. E eu digo para você, coloca a sua fé em ação, ore, clame o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele pode sobre a nossa vida. Clame a Ele, peça a Ele para derramar sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, o sangue dEle sobre a sua vida, nos proteger, para que esse mal não venha chegar diante da nossa casa. E vamos clamar, e vamos pedir, vamos orar. Porque hoje, graças a Deus, a nossa família, a nossa casa está bem. Aleluia. Mas amanhã pertence ao Senhor, nós não sabemos o amanhã. Então, coloca a sua vida na presença do Pai. Amém? Amém, queridos. Agora a gente vai orar, apresentar a vida dele em nome de Jesus. Amado Deus, querido Pai, eu te louvo e te engrandeço Senhor nessa Jesus. noite. Pai, eu sei que o Senhor é Deus das coisas impossíveis. E diante da tua presença, Pai, diante do teu altar, eu quero apresentar a vida do teu filho, do Luiz, Pai, que o Senhor possa estar indo de encontro. Eu sei que o Senhor já está trabalhando, eu sei que o Senhor já está agindo naquele hospital, não só para ele, mas para todos que estão ali, Deus. Pai, que o Senhor venha dar força à família, que o Senhor venha dar força, Pai, aos seus filhos, que é uma batalha, é uma corrida desgastante, mas eu sei que o Senhor está à frente.
Pai, em nome de Jesus, vai passando o seu bálsamo sobre a vida dele, vai tocando nos ossos dele. Eu, em nome de Jesus, eu vou repreendendo essa enfermidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor vai restaurando a saúde dele. Eu creio no poder do teu milagre. Pai, se for da sua vontade, do seu querer, do seu agir, que o Senhor possa estar nesse momento, Senhor, tocando nele, Pai. Colocando o teu Espírito Santo, Pai, trabalhando sobre a vida dele como sempre tem trabalhado, Deus. Eu sei, Pai, que tem uma família orando, eu sei que tem irmãos orando, eu sei que tem igrejas orando, Senhor. E onde há um clamor, assim como o Senhor ouviu o clamor do teu povo no Egito, o Senhor possa ouvir o clamor dessa família, Pai. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, vai restaurando a saúde dele, se for da sua vontade. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda a seta do inimigo contra a família dele e dê força, Pai, a mãe, o pai, as irmãs, Pai, a esposa, a filha, em nome de Jesus, Pai. Eu sei que esse deserto vai passar e no final, Pai, o teu nome mais uma vez será glorificado, exaltado, porque o Senhor é Deus, Deus poderoso, mesmo Deus que tirou aquele povo do Egito, é o Deus que está trabalhando sobre a família dele, sobre a minha família, sobre a família da tua igreja, nesta noite, em nome de Jesus. Nos dê um final de semana abençoado, um domingo abençoado na tua presença, Pai. Nos guarde, nos livra de todo mal, é o que eu oro, Pai, e te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amigos, a Patrícia Furtado entrou aí, Deus abençoe a vida da Patrícia. Em nome de Jesus, queridos. O evangelista Dorival Júnior também. Amém, evangelista. Deus abençoe a sua vida. Você possa compartilhar essa mensagem com seus grupos no Facebook, tá? Daqui a pouquinho essa mensagem eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, né? E que você possa ser abençoado com a palavra de Deus. Se tudo correr bem, né, minha esposa sabe que vem, nós estaremos aqui em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. E a cada dia você venha ter fé e confiança no Deus que você serve, porque Ele tudo pode na sua vida. Amém? Que fique em paz e que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que esse final de semana que está se acabando, amanhã começa a semana, né? Domingão. Que você possa ser próspero por tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus. Deus abençoe a sua vida. Segunda-feira, pastor Agileu, meu amigo, vai estar aí trazendo uma palavra ao nosso e ao seu coração. Deus abençoe. Até o próximo sábado. Até amanhã na igreja. Deus abençoe. Fique com Deus. Fique na graça. Amém.